Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, hoje 10 de março de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu, embora a voz esteja um pouco avariada. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais uma edição do Belgradão, levando conteúdo de qualidade e ouvindo a população, né? Ouvindo esse povo belo, esse povo querido, esse povo amado do nosso país, para falar de coisas belas e outras coisas nem tão belas assim. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar com a população? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Hoje é o 69º dia do ano, hein, Guilherme? E muita gente estava mexendo aí nas configurações de equalizador, porque não sabia o que tinha acontecido com a voz, né? A voz do Café Belgrado, Guilherme Tadeu. Mas isso aí é muito normal, viu, gente? Quando você bota a sua criança na escola, você está sujeito aí a ficar sem voz e muito gripado muitas vezes, né? Gibas, hoje tem, por exemplo, aniversário de... Escolher um aniversário bom aqui para você, Guilherme, para você dar os parabéns, tá? Tem muitos aniversários hoje? Mais de um? Hoje tem muito aniversário. Muito. Você não tem noção de quantos aniversários tem hoje. É, não tem mesmo. Aurélio Miguel. Quer mandar o parabéns para Aurélio Miguel? Parabéns, Aurélio Miguel. Medalhista, né? Medalhista olímpico. Medalhista. Mas foi pra política também, aí já não é? tanto. Tira o parabéns para ele. Tira o Não, parabéns. assim, pelas medalhas, parabéns pelas medalhas. Ok. Igor Rossi Branco, futebolista brasileiro. Conhece? Não conheço. Júnior Urso. Pô, o Júnior jogou no Timão, velho. Jogou no Vasco. Parabéns para ele, pô. Parabéns. Zé Clavini. Parabenzaço, pô, jogadorzão. Porra. Matias Zaratio. Zarate é do Galo? É o Zarate do Galo? Tá bom. Bruna Grifão. Bruna Grifão. Tá no BBB. Bruna Grifão é do BBB. Parabéns, Bruna. Boa. Tá bom de parabéns. Guilherme, quero parabéns também para a população que mandou áudio. Por quê? Porque abrimos hoje em cima da hora, né? Pensando assim, poxa, acho que não, talvez as pessoas não tenham tempo. Mas que nada, velho. O bonde da prevaricação tava a postos. O primeiro, né? É o Mr. Prevaricada, né? E eu já vou trazer a voz dele aqui. Mas antes de trazer a voz dele aqui, Guilherme, queria dizer o seguinte: hoje, no episódio Baú Odyssey, ainda mais especial, porque além da voz da população, traremos também aqui os dedos, né? Os dedos do Twitter. Agora que não tem mais limite de caracteres, talvez venham algumas perguntas assim, gigantescas. Mas estou ansioso, viu, Gibbs? Porque faz muito tempo que a gente não abre para questionamento no Twitter. E hoje abrimos para questionamentos, perguntas, indagações e questões, sendo de ordem ou não. Animado? Bom, hein? Cara, animado, e até talvez as pessoas que começaram a ouvir a gente mais recentemente não saibam, esse foi uma das características do Café Belgrado no começo, né? Era uma tradição nossa, sei lá, todo mês tinha alguns episódios, não sei se alguns, mas todo mês tinha episódios de questões do Twitter, né? O Café Belgrado começa em 2017, era mais forte no Twitter até do que em qualquer outra rede, era onde, ainda continua, né? Mas assim, era onde a gente conseguia falar com nossos ouvintes, né? O pessoal tinha abandonado o e-mail já em 2017. A gente só sabe mexer no Twitter, Guilherme. A verdade é essa. No e-mail Até eu sou hoje. muito bom. Eu sou muito bom no e-mail, Lucas, mas enfim. Inclusive, cara, as primeiras conversas do Café Belgrado, a gente decidindo coisas do Belgradão, foram no Getalk, viu? Tava vendo esses dias, viu? Tem coisas da gente conversando no Getalk. Okay. Então, mas lá no começo a gente era muito ligado, né? A isso fez com que o Café Belgrado crescesse bastante, porque as pessoas gostam, né, Lucas, de perguntar, interagir, trocar uma ideia. Então, salve, viu? A gente sempre gosta de voltar às raízes. Claro que agora tem uma outra rotina, outra dinâmica, né? As quartas tem o raio-x, as sextas tem a prevaricação tradicional dos áudios dos nossos apoiadores, e são eles que fazem o Café Belgrado ser possível. Então, poxa, não tem menor, assim, tem motivo para dar prioridade para isso, mas também é importante, né, Lucas? Sempre que possível, a gente dá uma olhadinha aí para as nossas raízes, senão as pessoas vão dizer assim, né? Você não olha mais para onde você veio, né? Você mudou, né, cara? Você mudou. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria, né? E, cara, é um maior erro, né? Porque o Belgradão certamente não tem galeria nenhuma. É isso. Gibas, para audiência portuguesa, aniversário de Domingos Duarte, hein? Craque do Getafe.
Tá preparado aí pra Domingos Duarte? Cara, Domingos Duarte não tô familiarizado não, mas um salve também. Jogou simplesmente seleção de base desde o Cara, Sub-19 de é Portugal. mesmo? O nosso ouvinte português, eu queria até saber se torce pro Porto ou pro Benfica, porque me engajei, Lucas, na torcida do Porto recentemente, É mesmo? no basquete. O Porto do Basquete é um clube que eu tenho acompanhado com bastante cuidado, assim, porque eu acho que eles têm feito coisas bem interessantes, assim, tentando entrar numa elite, né, do basquete internacional, que não é fácil, porque Portugal não tem grande tradição para isso, né? E, cara, fizeram uma Champions League bem legal, foram eliminados. Foram eliminados? Não, acho que foi só o jogo de ida ainda, né? Então tem a chance de fazer o jogo da volta. Eles perderam de 81 a 80 em casa. Então doeu um pouco, viu? Poxa. Doeu um pouquinho. Mas tem mais jogo ainda, né? Tem mais jogo. Nessa terça eles vão enfrentar. Nessa terça? Quarta. Quarta-feira tem o jogo da volta. E, cara, é saldo de ponto, né? É exótico isso, né? Mas é saldo de ponto. Então, assim, das derrotas, o menor, né? Perdeu de um ponto só. Mas agora é fora de É uma boa casa, né? derrota, pô. O Era problema, melhor se fosse Lucas. gol fora, né? Marcasse ponto fora, fosse critério de desempate. Será que não tem isso, não? Mas aí agora, no jogo da volta, é fora de casa, na cidade de Karhu, que fica na Finlândia, hein? Karhujalki. Caramba. Certamente não tem nada a ver com essa pronúncia, Lucas. Eu acho que Não você não esperava, acertou, né? Vi. Eu acho que é Um com... exatamente assim. Você não esperava um começo com tipo, basquete português no podcast de hoje, né? Uma bela rebatida ao Domingos Duarte, viu, Gibbs? Posso, Parabéns. posso, posso abrir o coração aqui? Ah, Tô pensando em começar a produzir conteúdo aí pro basquete português, pra ver se alguém me paga em euro, Lucas. Essa é a minha meta. opa, você não vai me levar nessa? Porque você tá dentro? Ok, Eu é igual o Café Belgrado, Lucas, né? O Guilherme tá ok. dentro. Boa. Então Podemos nós fazer vamos sobre buscar esses Porto, né? euros. Que a gente pode falar das duas Champions League. Porto como um Não, todo. mas aí ninguém se importa com o nosso conteúdinho, né? Será, De velho? futebol, né? Basquetinho a gente tem o know-how, pelo menos, A ali, gente tá podzinho. sendo um dos podcasts de basquete que mais engaja sobre o Vitor Pereira, viu? E, cara, lá em Portugal a gente tá sempre nos topos lá de audiência de basquete mesmo, não Olha aí. sendo lusitano. Então é por isso que eu tô ávido por esses. Ô, Lucas, quando a pessoa tá nas Você condições que o aceitaria valor dela tá, voucher? Voucher de euro? voucher. Porra, demais. Depois que a gente ficou sabendo que o podcast Bola no Ar dá voucher de 20 euros, cara, eu tava fazendo até o cálculo do aluguel. Cara, é uma porcentagem significativa, dependendo da cotação. Eu lembro que na ocasião foi bem alta. Porra. Então, o Café Belgrado tá em crise, gente. Então, tô querendo ir buscar capital Mandem estrangeiro. vouchers, hein? Mandem vouchers. Gibas, começar com o Felipe Jardim, hein? Foi o primeiro a mandar. O homem Crack. prevarica desde cedo. Pra mim, GOAT dos áudios. Bom dia, Gibas. Bom dia, Belgra amigos. Fiz questão de participar por áudio para poder mandar um bom dia para vocês personalizado, com a minha voz, quebrar um pouco o ritmo do podcast. Sinto que isso vai fazer bem para vocês nessa sexta-feira. Tá com um dia muito bonito aqui em Belo Horizonte. E existem muitas questões a serem feitas sobre a NBA. Okay. Acho que poderia ficar aqui com a questão de Vitor Pereira é a solução para o Memphis Grizzlies, mas não vou fazer essa pergunta. Não é isso que eu quero, de verdade. Mas é uma possibilidade, hein? Se um treinador tivesse lá e causasse insatisfação entre os atletas e eles focassem em brigar com o treinador, poderia, né, evitar que eles brigassem com a sociedade igual estão fazendo agora, nesse momento. Mas não é essa a minha questão, porque eu já tenho essa resposta. O que eu quero saber é o seguinte: Fábio Porchat e Damon Green, X1. Quem humilha mais os desafetos hoje? Quem saiu mais por cima? E aí eu quero saber a opinião de vocês que são especialistas. Cara, essa é uma pergunta bem capciosa, né? Porque qual é a parada? O Draymond Green pode humilhar de duas maneiras, né? E dentro de quadra deve até doer mais do que em palavras, né? Porque em palavras, né, a pessoa pode, ainda mais assim, né? Na internet, você pode simplesmente não ouvir. Você pode ficar ouvindo falar e tal. Mas no basquete não tem como, né? Então por isso o meu voto vai pro Draymond Green. Agora, são duas chances da pessoa se vingar também, né? Do Fábio Porchat, a pessoa não tem chance de meter um crossover nele, não dá pra meter uma dunk, né? Então, tem que tomar mais cuidado o Draymond Green, mas acho que humilha mais sim. Cara, primeira coisa, né?
ele tá se referindo especificamente a 2 grandes episódios. Um a gente tratou longamente sobre ele ontem aqui no Belgradão, quem não ouviu, volte aí, sobre Draymond Green e Dillon Brooks. E o caso do... E você até falou, né, cara? O Draymond Green falou muito perto do jogo, né? Muito perto do jogo. E perdeu, né? Cara, ele perdeu por um tipo... Mas sabe o que é foda? Ele perdeu, mas ninguém vai falar assim, o Draymond Green perdeu, porque, velho, tipo, dane-se, né? O Draymond Green, 4 anéis, 4 All-Star, jogador do depois do ano, jogo como ele falou, mesmo cara, falou, né? Todo mundo ganha em março, qualquer time ganha em março. Tem essa, que eles sempre metem, aliás, né? E o problema é que tem muita gente ganhando do Golden State em março, viu, Lucas? Esse é o problema ultimamente. E o caso do Porchat é da GK, né? É GK? GK ou GK que fala? GK. Farofa, da farofa. É isso. Que inclusive é do Ceará, não é? O Porchat gravou um vídeo terrível sobre ela, que tipo, ele tinha feito... Cara, foi muito foda. Porque ele tinha feito uma piada grave sobre ela, assim, quem quiser vá atrás, não vou repetir aqui. E ela, cara, fez assim, meu Deus, né? Estou sendo humilhada, minha vida acabou. E, cara, ele ficou muito ofendido com ela fazendo um drama pessoal da piada que ele fez. E aí ele piorou a situação, né? Ele gravou um vídeo terrível, dizendo, sua vida não tá ruim por causa da minha piada, sua vida tá ruim por causa de... E, cara, eles estão as 15 atrocidades. Assim. Eu falei, caramba, não precisava disso. Então, assim, acho que o Porchat, por ser Vasco, e por não ter perdido no dia seguinte do hate, né, do vídeo, vamos dizer assim, ele tá em vantagem. Mas lembrando que esse fator que o Lucas falou não pode ser esquecido. Sim, os jogadores de basquete podem ser humilhados em quadra. Agora, Lucas, a humilhação em quadra, ela pode. O Porchat mandou ela pro seguida. hospital, né? A informação que eu tenho é essa, né? Que ela foi internada aí por atentado ao vídeo. Ao vídeo. E na quadra, até foi por conta do Dillon Brooks que começou o debate sobre soco no pênis, né? Então pode acontecer um soco no pênis também. Então acho que o Porchat tá numa área mais segura, né? Mas, cara, é um bom debate, viu? Começamos muito bem esse podcast, Lucas. Não tava esperando ir por esse caminho. Tô com muitas planilhas e analíticas aqui para responder as questões sobre as dinâmicas ofensivas da NBA, os grandes, os X and O's aí do momento da temporada. Mas confesso que essa questão foi bastante desafiadora. Gibas, vou como é que eu falo? Alternar para Twitter aqui, mas antes de falar da pergunta, da primeira questão, vou falar o que o Twitter botou no meu Trend Topics aqui. Knicks contra Kings, Vitor Pereira, Chuck Norris, Scarpa, só que Scarpa tá em negócios e finanças, né? Fiquei um pouco... Você viu isso aí? Eu sei o que aconteceu. Pra mim é Gustavo Scarpa, mas tudo bem. Cara, foi foda. É o Scarpa, é o próprio Scarpa. Ele entrou no negócio de criptomoeda aí e perdeu 11 milhões, velho. Foi foda. Poxa. Essa é a notícia. Aí também não, né? Caio Batatinha, Kawhi saudável, consegue jogar os playoffs no mesmo nível que fez com o Raptors? Cara, ótima questão, e uma questão que tem tudo a ver com a dinâmica das forças do Oeste, né? Ninguém consegue colocar o Clippers como um dos favoritos pelo que a gente tem visto nos últimos anos, e também ninguém consegue dizer assim, nossa, eles não têm chance, porque a gente sabe que Kawhi e Paul George são um dos melhores jogadores da posição, da NBA, e o Kawhi especificamente, né, 2 MVPs de finais por times diferentes, é um monstro, né? E essa questão o Clippers quer saber agora, só consigo te responder essa lá para maio, viu, Caio Batatinha? Manda um salve pro Caio Batatinha, velho. Você nunca mais salve. Não, eu mando sim. O Batatinha tá na Alemanha e sempre trocamos uma ideia aí. É um dos grandes analistas aí de futebol do Brasil. Um salve, querido amigo Batatinha. Bucks Brasil, só takes aqui em forma de perguntas. Brook Lopes já é o Defensive Player of the Year? Ainda não. A dupla Lu Kyrie deu errado? Ainda não. Não, calma. Suns tem sorte no azar? Acho que sim, viu? Normalmente a gente tem azar na sorte também, mas 2 a 3 semanas pro Duran, aí chupa do N-Ranking, né? Você trouxe aqui, Lucas. Você criou intriga com o Dwayne Rankin e você estava certo. Fui e a mídia internacional recompensado. estava errada. De novo, né? O Knicks voltou ao normal? Não, pô, que isso. Quer dizer, essa é uma pergunta de duplo sentido, né? Porque o normal do Knicks é ser bom? Se for bom, pode ser. Agora, se o normal é perder esses joguinhos aí que perderam na sequência, vou deixar pro Gibbs responder.
Não, Knicks não vai voltou normal? perder. Não vai perder Ah, e não voltou normal. O time é bom, pô. Que ok. perder pros times que perdeu, na sequência que perdeu, faz parte. Muito Gabigol é o novo desfalque, né? Kobe. Gibas, ele mandou muitas perguntas, você não deixou você se alongar, não. Um salve, um Mas salve. Gabigol é o novo Kobe? Ainda tá dentro das questões dele. Ah, Gabigol, novo Kobe? Ah, eu vi esse vídeo, né, do comentarista de arbitragem, comparando aquele lance. Até tem no documentário que a gente comentou aqui, que o Kobe no primeiro lance dos Jogos das Olimpíadas contra Mas a não, Espanha. a resposta não. Gibas, não É, pode se alongar. Vitor Pereira é. deveria se ausentar mais para o plano de jogo funcionar? Não, pô, pelo Cara, contrário. falou-se muito pouco sobre o fato que ele simplesmente perdeu o voo, cara. Como que o cara perde um voo, velho? Ah, mas é porque no Carnaval do Rio, as linhas que levam ao Só ele aeroporto, né? perdeu, velho. Só Sabe o que ele que aconteceu, perdeu. Lucas? Eles marcaram o carnaval naquele dia, né? Foi tipo um flash mob, né? Não ia ter carnaval, é uma festa que não existe nunca. Aí de repente, opa, vamos fazer um carnaval aqui. Aí acabou pegando nosso coach de português. Brooks e Green falam mais que jogam? Não, pô, também não, né? Esse cara joga Não. muito. Principalmente o Não, Green. talvez o Brooks sim. O Draymond Green, não. O Draymond Green é um craque. É assim, Mas sabe por ele que é que um eu vou te craque. refutar, Guilherme? Eu vou te É, refutar porque o Dylan Brooks chegou no melhor nível de basquete do mundo. É titular. Ah, sim, Então, e verdade. ele não Um chegou bom no maior time, nível né? de basquete, no maior nível de parlatório do mundo. É. Então ele Qual que é o joga maior mais que nível de fala. palatório? É a Câmara de Lords lá da Inglaterra? Porque, cara, eu nunca entendo, né? Porque o sotaque britânico é muito desafiador. Ainda que você entenda Ok. inglês, é difícil. Mas até que dá pra entender um pouco com muito tempo. Agora, idoso inglês, geralmente é idoso, né? Falando no parlatório inglês é basicamente impossível de entender. Então, Então lá assim, não pode ser o maior lugar do palatório. Acho que cara, deve ser mas esses clubes de debates que tem nas Harvard, essas coisas. Não tem a galera que é tem clube de paga para debate. debater debates. Cara, mas então, você sabia que existe um debate sobre o clube de debate? Que na É mesmo? verdade Mas cara, é muito. onde Vou eles trazer o draftam as tipo de. Vou pessoas que trazer um debatem? nível de informação agora que você não estava pronto. O clube de debate foi para um caminho lá nos Estados Unidos e tem sido muito criticado por alguns, em que a forma prevaleceu sobre o conteúdo. Então, eles Hum, não têm mais tanta qualidade de argumentação, porque os critérios de julgamento nos grandes programas, nas grandes competições de debate, ah, elas vão mais se você é capaz de tocar os pontos que são obrigatórios e usar as chaves argumentativas e até as palavras, o ritmo. Então, cara, virou uma coisa um pouco exótica. Então, ok. posso te dizer, Lucas, que o clube de debate não é o mais alto nível. Mas o Cara, Dylan Brooks sequer talvez. chegou no clube de debate, que já não é o mais alto nível. Então, se ele Ok, sequer chegou no clube de debate, e chegou na NBA, ele joga mais que fala. beleza. Vou aceitar. Refutado. Vamos de áudio? Áudio. Quem vem? Cleiton, hein? Cleitinho. Eu vou até trazer uma informação aqui. A minha filha, Maria Alice, ela sempre torceu para eu ter um menino que ela queria colocar o nome especificamente de Cleitinho. Sequer Cleiton, mas sim Cleitinho. Então, vou falar para ela que temos um apoiador super fofo chamado Cleiton, né? Ou Cleitinho. Boa noite, Lucas e Guiba. Só para mandar um abraço mesmo e dizer que vocês me ajudam muito. Ser apoiador de vocês é muito, muito bom nessa viagem pelo mundo e falar que é muito divertido ver como o basquete é consumido de forma diferente por culturas diferentes, né? Especialmente aí se a gente pensar em Ásia e Balcãs, assim, é muito engraçado. Mas pensando nisso, uma reflexão que eu trago seria: esse ano tá muito divertido acompanhar a NBA e eu estou conseguindo acompanhar por vocês majoritariamente, mas você vê muito talento jovem espalhado em franquias de mercados menores e isso tem sido uma graça da NBA, a pluralidade de histórias. Por outro lado, para massificação pelo mundo, talvez os donos preferissem, os donos ou quem faz o acordo de TV preferissem mais craques concentrados onde ficam os maiores mercados, né? Meio que La Liga, algo nesse sentido. Eu queria trazer essa reflexão, assim. Talvez seja uma NBA melhor para nós que gostamos dela e não tão fácil de acompanhar para quem está ingressando e precisa de duas caras rivais que polarizam, ou não temos isso com os Currys e LeBrons ainda
tá dando tempo de construir novas histórias. Cara, excelente questionamento. Sabia que eu me peguei pensando nisso esses dias, Guilherme? Porque é o seguinte, as pessoas tratam, né, o acordo de TV da NBA com o mercado americano como algo assim super vital, crucial para o sucesso da NBA. As pessoas falam muito de ratings, né? Nossa, mas o Ibope, né? O Ibope aqui desse jogo tá peba, né? Imagina o drama se a final for Bucks contra Denver, né? O que a NBA vai fazer? Cara, é muito mais uma preocupação do mercado americano, a meu ver, né? Do que do mundial, porque a gente vê, assim, como a gente está no Brasil, a gente consome NBA mais ou menos como um todo, né? A gente não tem essa super necessidade de que o Lakers esteja indo bem, né? E que se pra gente o Denver estiver bem ao invés do Lakers, vai fazer muita diferença no mercado brasileiro, no mercado, sei lá, europeu, etc. Então, eu acho que a NBA está se saindo muito, muito bem financeiramente, especificamente, né? Especialmente até por ter tanta gente de fora jogando dentro da NBA, tantos olhos do mundo prestando atenção, e a gente vê a proliferação, né, de perfis. A gente, sei lá, pegar o perfil do Bucks tem um monte, se pegar o perfil do Denver, o que importa é quem joga muita bola, né? Quem joga muita bola chama a atenção. Então, um salve pro Clayton. Quem quiser seguir o Clayton DeMarque no Insta, eu recomendo, porque o cara viaja para todo lugar do mundo, viu, Guilherme? Todo dia ele tá num lugar diferente. E são belíssimas imagens, né? Ele sempre traz imagens relacionadas ao basquete, viu? Então, um salve aí para o Instagram do Clayton DeMarque. Mas, Lucas, Gibas, ele teve no Café Belgrado de verdade, né? O original Café Belgrado. ciente. E ele teve muita dificuldade em encontrar, porque eles não botaram em português, né? Eles botaram no alfabeto que se usa na Sérvia, que é bem diferente do alfabeto que a gente usa. Ele também podia mandar foto de qualquer café, né? Ou sequer precisava ser um café, cara, que a gente também não ia entender, né? Exatamente, perfeitamente. Talvez ele tenha mandado uma lavanderia, né? Dizendo, tô aqui em frente ao Café Belgrado. E a gente se emocionar da mesma maneira, né? É isso. Bucks Brasil. Não, Bucks Brasil já mandou 80. Um salve, né? Bucks Brasil. Todas. É um dos melhores perfis aí de times. Quem puder seguir, siga. J. Kelmer, quando nada tá dando certo e você percebe que cometeu um erro, é mais fácil divorciar e deixar a outra parte levar tudo para evitar mais tristeza? E para voltar para a pessoa anterior, hein? Só mimos são necessários? Sim, é sobre Vitor Pereira, Dorival e minha tristeza. Ô Jota, paciência. Peraí, né? Foi muito específico, né? E assim, paciência, né? Você sabe que aqui, por motivos diferentes, a gente quer a permanência de Vitor Pereira, né? Então, aqui vai. Não, eu quero que ele caia. Eu quero que ele caia porque não, eu não gosto de. Se ele cair vai ser bom pra você, né? Porque não tem como ele dar a volta por cima, né? Ele já vai ter caído, né? Vai ter caído? Verdade. Então, não, eu quero acabar esse capítulo da minha vida. Eu quero que ele vá lá. Eu quero que ele seja muito feliz lá no Emirados Árabes, ou de volta em Portugal, né? Onde ele quiser ir, mas fique bem longe. Eu quero mais. Mas o Clayton apareceu também, Cleitinho, apareceu também pelo Twitter. O bicho é brabo. Com a camisa do pau aposentada, o AD falou que tem esse desejo também. Ele e LeBron já merecem? Contra, um título em ano conturbado, muitas lesões e campanhas ruins em anos seguintes. A favor, título em ano conturbado, reguei a franquia, o peso do ano de morte do Kobe, recorde de pontos. Eu acho que se você traz o LeBron pro seu time, você aposenta a camisa dele. Não tem questionamento sobre isso. Acho que o Anthony Davis vai ficar tanto tempo no Lakers que eu acho que vai ser bem, bem provável também, porque tem outra coisa. O Lakers aposenta muita camisa, né? O Lakers tem uma facilidade para aposentar a camisa. É até um problema, né? Porque daqui a 50 anos o Lakers só vai poder jogar de 95 para cima, né? Vai ser um elenco muito curto. Você lembra quando o Roger Guedes chegou, ele estava usando a 123? É mesmo? Um dos 3 milhas era patrocinador? Não. Foi porque ele gosta da 23, né? Ele tem essa super edição do 23. E o Fagner também tem, né? Até por causa do LeBron, Michael Jordan e tal. E aí o Fagner, ninguém tem coragem de brigar com o Fagner, né? Porque senão, no mínimo, ele te dá um carrinho. Ainda mais que ele deve marcar no treino, né? Não, no mínimo ele te dá um carrinho. Assim. Se ele ficar feliz, ele te dá um carrinho. E aí ele queria 23, mas eu falei assim, posso pegar 123? E aí pôde, cara, deixaram, ele jogou um tempo com ela. Aí o Duílio chamou ele e falou assim, o pessoal da federação tá reclamando, não vai poder mais 123, escolhe outra aí. Mas é real essa história. Vai ser o Lakers do futuro. Givas, @Saramago é foda, que é o Saramago 100 anos. Será português, ouvinte?
Quais Eita. outros jogadores vocês acham que podem ser como o Michael Bridges? Que muda. Aliás, ele botou M. Bridges, né? Mas poderia ser os dois, mas pelo restante, eu sei que é o Pô, um é Mikal. legal, um é Que ruim, mudando né? de time melhorariam os números absurdamente. Acho que não é nem questão de mudar de time, é mudar de posicionamento dentro do elenco, né? Porque o Bridges, nesse ano, pelo Suns, teve jogo que ele precisou fazer isso que ele tá fazendo pelo Nets agora, né? Porque o Devin Booker tava fora, o Chris Paul tava fora, o Cam Johnson tava fora. Então a gente já tinha visto o Bridges fazer coisas bem similares ao que ele tem feito pelo Nets. E aqui no Café Belgrado especificamente, talvez o podcast que mais ama o Michael Bridges, né? Que o Guilherme tinha a tese que ele nunca tinha errado uma jogada na vida, até que ele precisou ver em finais e viu que ele, de fato, como os outros jogadores acertavam e erravam também. E, poxa, o Michael Bridges doeu demais, né? Doeu muito quando ele foi trocado, mas é porque doeu e imediatamente eu recebi uma estrelinha do Mario, né, Guilherme? Porque veio o Duran, né? Então passou rápido, não deu pra perceber tanto que tinha doído, mas ainda machuca quando eu vejo o Michael Bridges contra a camiseta, né? Mas ele é muito craque. E agora, mudar de situação dentro da NBA, normalmente, especialmente se você vai para um papel de destaque, no próprio Nets tem o Cam Thomas, né? Quando ninguém joga, ele joga e sempre vai mais de 20 pontos, né? Às vezes até 40. E o normal é ele não jogar, porque tem outras deficiências dentro do jogo dele, né? Nessa velocidade, nesse nível, a gente vê casos quase todo ano, né? Esse ano, por exemplo, teve o Lauri Markkanen, né? Que foi pro Jazz e, poxa, olha o que ele tá podendo fazer pelo Jazz, né? O Bojan Bogdanovic também é um cara que foi trocando de time, o time foi precisando mais dele e ele foi entregando mais, né? Então, O Jeremy Grant recentemente também se tornou Jeremy desse perfil. Grant, bem desse perfil até, né? Porque É. é um jogador que, acho que mais até, porque o Michael Bridges ele já chega bem renovado, com bom salário, né? O Jeremy Grant, não. O Jeremy Grant era visto como um jogador assim de mid-level dentro da NBA, e aí foi pro Pistons e conseguiu se reposicionar. A gente tem Agora, uma eu acho que o série, maior viu, caso. Saramago, chamado MIP Hunters, só terminar aqui, Gibas, que é MIP Hunters, que a gente tenta falar justamente sobre esses caras que a gente vê muito potencial no basquete deles, né? Então, recomendo aí para os apoiadores escutar as séries MIP Hunters do Café Belgrado, onde a gente tenta mapear justamente esses caras que podem dar saltos bem grandes. Acho que tem dois casos que eu queria comentar sobre essa questão especificamente da história. Um é o James Harden, que quando ele chega no Houston Rockets, ele era a segunda/terceira opção no OKC, tinha acabado de E jogar uma banco, super né? final, vindo do banco sempre, mas fechando jogos, né? Assim, um sexto homem Sim. super relevante, mas reserva. E ele chega no. Quando ele chega no Houston, muita gente olhava para ele e falava assim: cara, esse cara no Houston vai dar bom, viu? Ele é bom jogador, vai crescer. Mas ninguém dizia que ele ia ser o que ele virou, cara. Múltiplas vezes cestinha, um jogador revolucionário ofensivo. Acho que talvez seja o caso mais que eu me lembro, né, de quando eu começo a acompanhar a NBA com mais cuidado, assim. Eu lembro, é o caso que me parece mais claro, assim, de que aconteceu esse movimento. E se tornou-se, de fato, um outro jogador, né? Um jogador gigantesco. E outro caso que me lembra é um caso que não aconteceu, que é o caso do Manu Ginóbili. Né? Se esperava muito que em algum momento da sua carreira ele pudesse dar esse salto de se tornar o melhor jogador de algum time. E em dado momento até rolaram algumas propostas quando final de contrato, né? Um caso que ficou mais próximo assim foi para ele ir pro Nuggets, mas ele nem seria o melhor do time, porque tinha o Carmelo que também tinha muito protagonismo. Mas acho que tinha uma ideia de que ele poderia ser um grande jogador por lá, entre outros lugares, porque era um prolífico cestinha caso o time precisasse. Mas o Manu nunca fez esse caminho, por isso a gente olha as médias dele e fala assim, cara, como que esse cara é considerado uma super estrela? Tem o quê? 13 Imagina pontos por jogo? Manu nessa geração atual, velho, com as Meu vantagens Deus! que ele é capaz de criar. Que Com absurdo. volume de 3 pontos, com transição, podendo finalizar rápido. Lembra quando o Spurs entrou numa que eles tinham que acelerar também? Quando ele era para enfrentar os Suns, assim? O Spurs entrou numa que, pô, vamos igualar, vamos acelerar também, vamos jogar baixo. Cara, o Ginobili era um deus do basquete, assim, era um negócio alucinante, mas nunca aconteceu. Ele optou por continuar onde estava e se tornar uma lenda, né? Ele é uma lenda do basquete, tem camisa aposentada, ele é Hall da Fama, ele é múltiplas vezes campeão, mas sempre ficou essa, né? E aí, se ele fosse para um time grande, que tipo de impacto ele poderia ter, né? Um time que ele fosse o principal jogador, que tipo de impacto que ele ia ter, nunca saberemos. Lucas Monteiro, @LucasMTMT. O
o Jazz não teria aceitado o desculpa, mesmo pacote. Desculpa, nunca saberemos assim. A gente tem o retrato da seleção argentina, ele como o melhor jogador do time, é simplesmente campeão olímpico. É só isso, desculpa. E entre outros, né? Não é? Foi uma vez deu certo, né? Foi vice-mundial, etc. O Jazz não teria aceitado o mesmo pacote ou menos do Wolves, só que pelo Mitchell? Fico pensando que bate um arrependimento no Timber sempre que vê o Cavs. Cara, acho que tem que bater o arrependimento sempre que eles verem o Rudy Gobert, né? Porque foi muito, muito caro, né? Foi muito, muito caro. Mudou, inclusive, a dinâmica de preço dentro do mercado da NBA. E, poxa, o Walker Kessler machuca, etc. Foi muita gente que foi trocada pelo Rudy Gobert, fora as escolhas que a gente ainda não sabe o que vão ser, mas que provavelmente uma ou outra vai doer bem, né? Mas eu não sei se o Wolves teria tanta ânsia de ter o Donovan Mitchell, porque o Anthony Edwards ele precisa muito desse protagonismo que tem tido, né? Especialmente depois da troca do Mike Conley. Saindo de D'Angelo Russell e vindo o Mike Conley, é um cara que vai demandar muito menos a bola, né? Que vai conseguir, inclusive, tramar muito melhor para o Anthony Edwards, né? Então, o Wolves quer o máximo do Anthony Edwards, né? E acho que o Donovan Mitchell e ele ocupariam o mesmo espaço, assim, o mesmo tipo, demandariam o mesmo tipo de usage, né? E acho que o Wolves, ainda com o Karl Anthony Towns no elenco, não teria como tirar o melhor dos dois. Se tivesse os dois. Gibas, vamos de áudio? Vamos lá. Quem vem? A Raiz, hein? Fala, galera. Uma perguntinha rápida aqui, que eu tô no meio do remunerado, então... Mas ela vai. No momento que o Kevin Durant chegou, o Suns tinha virado o principal favorito ao título. E aí agora o homem vai ficar 6 a 8 semanas fora. Sai daí, velho. Já virou o principal azarão. E já podemos tirar o Suns da disputa. Bane o Antônio Reis aí do Giannis, Guilherme, por uma semana, por favor. Vou de Heitor Facini para esquecer imediatamente o que ele falou. Amigos, bom dia. Aqui é o Heitor que fala. Tchau, Reis. E eu venho trazer uma reflexão, uma pergunta muito importante para vocês nesse momento. Seria James Wiseman o Fred de Desimpedidos da NBA? Eles prometeram pra caramba quando entraram no programa, ou no BBB ou na NBA. Prometiam alta competitividade, mas parece que fogem dos desafios. Foram forçados agora a fugir um pouco menos, né? O James Wiseman com a troca, o Fred de Desimpedidos sendo mascarado em rede nacional pelo nosso amigo leguminoso Alface. Mas ainda assim, seriam os dois as maiores plantas em seus respectivos lugares? Abraço. Gibas, eu confesso que não tô por dentro do BBB, viu? Você vai ter que carregar essa. Pô, mas eu nem sei o nome das pessoas, velho. Mas você manja muito de Fred Desimpedidos. Cara, não é que eu manjo, mas ele sempre aparece na minha frente, né? Assim, não fisicamente. Inclusive já apareceu fisicamente já. Tive a oportunidade de Olha aparecer. aí. Mas, cara, ele tá em todo canto, né? Então, tipo, provavelmente se você tá vendo algum videozinho de NBA, sei lá, aparece Fred Desimpedidos convidado, né? Vai ter mesa redonda sobre o título histórico do Barcelona. Pô, chama Fred Desimpedidos. Virou uma tradição aí nas editorias. Ele tá sempre desimpedido, né? Tá sempre disponível. Cara, é impressionante, né? Porque o cara, primeiro que ele nem chama Fred, né? Isso me pega um pouco também. Não lembro agora o nome dele. Tiveram que mudar o nome de outro que era Fred no BBB, né? Pra caber o Fred. Né? E, pô, o nome dele é o nome da empresa dele, né? E me pega um pouco isso, assim. Isso era um pouco... Nome, né? O nome artístico dele é o nome da empresa dele, né? Me lembra um pouco o futsal dos anos 60 ali, 70, né? Quando eu converso com os amigos do meu pai, eles falam muito, né? O Mané da Macadi, né? O Valmor da Brastemp, né? O Cezinha do Depósito Canção. Então, geralmente é assim que eles falam. Esporte olímpico, em geral, pega muito isso, né? Não rolava um Pitch Corinthians? O Pitch era... Não, Pitch é o nome do time, né? Mas é assim, ele é uma pessoa que tem o nome da empresa, né, cara? Isso que me pega. O nome dele, ele é uma pessoa, não sei se você tá familiarizado com o exemplo que você deu.
Isso é o ser humano, né? Então, assim, é como se a gente falasse assim, Nepopop Bradesco, né? Uma coisa mais dessa linha, entendeu? Não, Sei se lá. eu fosse o dono do Bradesco, tudo Não, bem. não é Mas ele dono, não ele é não o é dono dono do do Desimpedidos. Desimpedidos. Não, velho, ele é um Ah, não? funcionário, cara. Ele é um funcionário que Ele é a participou, voz inclusive, do de uma. Desimpedidos? Não, velho, ele participou de um processo de seleção para entrar no Desimpedidos, inclusive. Já É mesmo? existiu o Desimpedidos antes do Fred. Então, sei lá, velho, eu acho tudo muito triste relacionado a esse submundo das celebridades, assim. Então, que o Big Brother seja o lugar onde ele tá decepcionando as pessoas, enfim. Eu sei que ele é muito famoso por conhecer o Cristiano Ronaldo e tatuar o Cristiano Ronaldo. Essas informações que eu tenho. E que, enfim, é tudo que eu posso dizer sobre Fred Desimpedidos. Cara, é um submundo, né, de cultura da celebridade que o BBB, ele transborda, assim, né? Ele que é contra o Trucifatos, Guilherme? Eu não sei, cara, eu tô por fora das paradas, assim, ó. Tipo, de verdade, eu não tô fazendo tipo de, pô, eu sou muito bom. Não, porra, ano passado eu assisti. Eu sei que ele tá namorando a menina do Trucifatos, mas eu soube que ela foi criticada por alguém da O casa. Trucifatos é o meme do BBB? Aquele que você me É, mandou? Eu não é. sabia. Eu não E aí sabia. eu sei que ela foi criticada por alguém da casa por falar Trucifatos, que o certo é trouxe, né? Ela não fala, não sei se ela fala fatos, né? Mas ela fala truce em várias situações. E aí a pessoa queria que ela falasse trouxe, né? E existia um grande debate sobre isso aí, porque as pessoas falam, pô, se a comunicação, se a pessoa entendeu, a comunicação foi bem feita, né? O resto é elitismo. Então eu queria saber se ele é o elitista do Trucifatos. E eu queria que vocês Porra, trouxessem essa informação aí pra mim, que é. é uma das poucas informações sobre o bebê que eu tô precisando, viu? É Luigi, Guilherme. Grande Luigi. Salve Gibas, salve Nepopop, salve Belgra amigos, aqui quem fala é o Luigi, e nessa semana eu estive refletindo sobre vários assuntos, mas eu gostaria, já em clima de Oscar, de pensar em quais seriam os principais filmes dessa temporada dos times da NBA, ou em qual gênero de filme cada franquia se encaixa, né? Para mim fica bem claro que nesse momento o Grizzlies é claramente um faroeste, né? Um filme ali onde tem várias provocações, tiroteios, É Top Gun, questões pô. com armas, né? Então, de Não seria repente, mais um filme o Grizzlies teen? ali seria um armado até os dentes. Tem o Lakers tentando voltar aos playoffs, sonhando com isso, né? Seria mais uma Esse é faroeste. fantasia ali, um romancezinho. Para mim seria tipo A Realidade Casa do fantástica. Lago. Tem Suns e Mavis que nesse momento estão num momento de suspense, esperando não ter que contar com as lesões dos seus principais astros. Então, de repente, eles são um filme ali mais estilo Durante a Tormenta. Vários times brigando por play-in, por playoffs, então estão ali na parte de um drama, ou tentando descobrir onde eles estão. Tem também o Kings, que depois de muito tempo está voltando aos playoffs, né? Então tá num romance ali com a torcida. De repente, também entre um filme de invasão alienígena, depois de disparar os lasers roxos pro céu. Então, eles ficaram ali com um filme estilo mais sinais, de repente, né? Pode ser um sinal que o Kings realmente vai despertar depois de muito tempo. E vamos falar do melhor time da NBA, que é o Bucks, mesmo que o Gibas não concorde, que está ali num filme mais leve, mais sessão da tarde, uma comédia, uma história mais tranquila, que eu diria que hoje seria mais um filme no estilo de Não Olhe para Trás. Então, seria isso, né? Aí vocês podem também listar quais filmes vocês associam com outros times aí da NBA. Apoiem o Café Belgrado e beijos e abraços para todos. Ah, valeu, Luigi. Eu confesso que eu confundi, Guilherme. Não olhe pra cima, né? O que é o drama que eu pensei nele. Não olhe pra trás, eu nem sei. Não olhe pra trás, não olhe pra cima é o do cometa lá que tá chegando, né? Não é cometa, Não olhe né? pra trás, eu não conheço. Também não conheço, não. Mostrou muito conhecimento aí, né? Cinéfilo, né? O Luigi. Cara, vou ter que ser sincero aqui, né? Quando eu era jovem, eu tentava assistir o máximo de filmes possível do Oscar antes do Oscar, porque é legal, né, cara? Uma coisa... Premiação da grande indústria, tem com quem conversar a respeito. Era legal, velho. Era legal fazer isso. E agora parece que tá mais fácil de fazer isso, porque, pô, agora os filmes que em tese não chegaram na locadora, nunca chegavam, né? Não chegavam nos cinemas da sociedade, o que era muito comum da minha. Agora estão tudo no stream, né, cara? Bem fácil, assim. Tem vários filmes aí que estão concorrendo que eu já vi pra você, ou disponível já no stream, ou pra você comprar, alocar, sei lá,
Você viu que tá disponível, né? Eu vi que tá já tinha disponível. assistido. Okay. Então, aí tem duas coisas, né? Depois que chegou o Francisco, eu não consigo ver mais nada em um prazo, né? Isso eu não sabia que ia ser assim, viu, Lucas? Infelizmente você não falou bem dessa parte. Seus conselhos não chegaram a essa ponte, né? Mas o principal também, eu acho, temporada de NBA é complicado agora, né? Que a gente toda noite é joguinho de NBA, velho. À noite é jogo de NBA. Que hora que você vai ver isso aí, né? Tem que ser num horário muito alternativo, né? Então acabo deixando pra depois. E aí eu tava vendo, Lucas, as premiações do passado, eu deixei muitos filmes pra depois. De repente, se eu pegar lá de 2011, mais ou menos, eu vou ver muito filme do Oscar aí. Então, eu olhei do ano passado, né? Cara, acho que eu não vi nenhum, velho. Só vi Tem esse que No assistir Olho Pra só o que Cima. ganha, Gibas. Assiste o que ganha. Se ele for bom, muito bom, aí você assiste os outros. Ou algum outro que ficou em segundo, né? Porque se ele não for tão bom, pra que assistir os outros? Ó, do ano retrasado eu assisti 2. 7 de Chicago, Judas e o Messias Negro. E acabou, velho. É isso. Do outro ano, assisti Parasita. Você assisti assistiu o Irlandês. Oscar em si? Assisti Jojo Rabbit. História de casamento. Ó, pô, 2020 eu tô bem, velho. Eu vi uns 5 filmes. Não tinha Francisco ainda, né? Francisco tá na barriga. Mas, Gibas, Tô você entendendo agora. assiste o Oscar, o próprio Oscar, Não, porque não lá já assisto. passa muito trecho dos filmes. É. Você já vê tudo que precisa. Muito tarde, muito tarde. E tem NBA na hora, né? Vamos ser justos aqui. Mas você vai perder as brigas do Smith agora? Vou perder com tranquilidade. Ok. Se tiver um Rick Gervais no discurso, eu maceto. Não é discurso, né? No stand-up. Gibas, João Airosa, hein? @João_Airosa. Já que o Golden State só perde depois que o Curry voltou, por que não manda ele pro Nets pra voltar a ganhar? Interrogação, hein? Excelente Boa, questão, velho. Infelizmente tá fechado o prazo de trocas, né? É verdade. Jean Velho, @Velho_Jean. Duvido lerem. Ih, foi refutado. Já foi Mas refutado. Portugal é Belgradão. Como é que a gente não ia ler esse elogio, velho? A gente sempre lê Cara, e elogio. você ganha em euros, cara. Então, nós estamos nesse projeto Manda voucher, Jean. Ô, Jean, manda voucher. Pelo amor de Phoenix Deus. Suns com Kevin Durant é o favorito no Oeste? Na minha opinião, um dos, não o favorito. É o favorito a título na NBA? Ainda não, né? Ele não conseguiu sequer jogar uma sequência de jogos. Mas é um time que eu não apostaria contra, não. Forte abraço. Valeu, Jean. Burnout iminente. O que é burnout? Quer dizer, quando malha muito? Burnout é considerado uma doença do trabalho, né? Quando você... E aí pode ser tanto físico quanto mental, né? Em geral é uma estafa radicalizada em que você não é capaz mais de operar na mesma lógica e faz Eu muito vou mal. usar isso, hein? Vou usar burnout agora no meu vocabulário. Boa. @Andy Ganda. Sempre Tem uma música do Green Day pedirem que uma chama coisa Burnout. pra mim, eu vou dizer, Bem pô, tô bom. no burnout aqui, velho. Burnout Não, não é tô no burnout, tô em burnout. Mas eu vou usar assim, que as pessoas vão acreditar mais. Questão de ordem, tem algum fundamento os boatos que LeBron iria para Dallas? Porra, que boato é esse, burnout? Eu adoraria esse boato, porque, cara, ia dar muito clique, velho. E falando nisso, os bagres do Luca eram mais ensaboados antes da troca? É porque tinha mais bagre, né? Mais bagre bom. Agora o Carinho não é bagre, não pode nunca se chamar de bagre. Você podia chamar ali na informalidade um Dino Idizinho de bagre, né? Um Dorian Finney-Smith. Ah, tranquilo. Então eles eram bem melhores mesmo. All About Luigi. Ô, Luigi, clima de Oscar, quais seriam os principais filmes dessa temporada da NBA? O homem tá no clima de Oscar, hein? Tá no clima, pô, tá certo. Acho que o filme entre Memphis e Golden State estaria lá. Um filme Kyrie Durant também. E de repente um filme sabe aqueles filmes meio Gangue de Nova York? Entre Philadelphia, Bucks e Celtics. Esse filme é muito bom. Daniel Foscarini, @Daniel Foscarini. Harden no Houston, sonho, pesadelo ou apenas um devaneio? Responde, Gibas. Cara, a gente tratou como devaneio quando começaram a falar disso aí, mas até falamos disso no pod de ontem, né? Estão levando muito a sério. Foi do raio-x. Foi do raio-x anteontem. Ouçam raio-x, hein? Cara, tem muita gente levando muito a sério, gente que manja. Então não tô aqui pra também discordar de devaneio, né? João Rébula, um dos maiores vascaínos do país, hein? Se o Vasco fosse um time da NBA, qual ele seria? Cuidado para não ferirem o coraçãozinho deste humilde fã, hein? Pô, o João Rébula tinha que estar no Giannis, Guilherme. O
que ele ia Ô, João Herbert, armar de você veio pro causa. Giannis, velho. Você nos odeia? Acho que ele nos odeia um pouco. Guiba, se ele fosse um time da NBA, qual seria? Eu ia dizer Knicks, mas falta um 777 pro Knicks, viu? Cara, o Vasco é um time histórico que viveu uma fase, mas uma fase acabou, né? Pode ser o Knicks sim, velho. Pode ser o Celtics? Não, pera aí também. Ok. Vinícius, @Vinícius. Quem é o melhor... Aliás, @Vinícius. Quem é o melhor roleplayer da liga? Qual a linha de corte para um roleplayer? Pior que fulano, melhor que ciclano. Cara, é difícil essa aí, porque o roleplayer, a gente teria que dizer assim, roleplayer de 20 minutos, certo? Então, um roleplayer que não é um sexto homem, candidato a sexto homem, mas joga sempre, né? Porque tem aqueles roleplayers que jogam de vez em quando. Um time médio. De um time médio. Aí, se ele for jovem, a gente tem mais leniência, né? Isso. Então eu tava vendo o jogo com o Gibas esses carreira dias. longa na NBA. Tava vendo o jogo desse com o Gibas e o Isaac Okoro fez uma merda assim. Porra, velho. Isaac Okoro, tu era pra... O teu perfil de jogador é justamente pra não fazer essa merda aí, não tomar essa bola. E ele tomou, né? Mas é muito jovem, então a gente aceita, né? Aí tem aqueles caras que são Abriu ruins. Wizards. Eu vou falar aqui, Guilherme, que pra mim é uma nota de corte por si só. George Niang. Se você for pior que o Niang... Ele é médio? Então, pra mim ele é uma nota de corte. Se ele for pior que o Niang, não dá. O Niang, ele é muito especialista na bola de 3 pontos e ele é bom também pra provocar os adversários, que as pessoas odeiam o Niang, né? Com muita facilidade. Aí pra pivô pode ser um Mo Wagner também. Acho que é legal. Delon Wright de amador, assim. Um amador Pô, mas ele não joga sempre, né? Aí é difícil. Porque muitas vezes ele passa, sei lá, meses sem ter uma função dentro da liga, da NBA. 2, 3 meses que o Delon Wright não jogou, ninguém percebeu, né? Chris Dunn, passou um tempo sem jogar, ninguém percebe. Porra, foda. Vamos pra frente, hein? Juanito, qual o melhor jogador brasileiro da última geração? O Nenê, inominável? Varejão? Huertas, Marcelinho? Alex, Giovannone? Pô, ele nem botou o Leandrinho. Pra mim, Leandrinho sempre, porque amo o Leandrinho. Qual o critério? Fiz na seleção, Huertas. Depende do critério, assim. Melhor carreira na NBA fica entre Leandrinho e Nenê. Eu vou votar no Leandrinho. Jogador tecnicamente mais bem dotado, acho que o Nenê jogava mais, assim. Acho que um total assim de ferramentas técnicas que era impressionante. Quem mais entregou assim pela seleção, se a questão for seleção, acho que é o Huertas e Splitter. Os dois assim num nível sempre muito, muito alto. Eu iria nessa linha aí. E o Varejão, o all around, né? Ele nunca foi craque. Mas, cara, ele era muito eficiente, pegava muito rebote, defendia muito. Mas eu acho que, assim, até como figura carismática e por não ter ido por outros caminhos, acho que seria legal se a imagem dessa geração fosse o Leandrinho. Pô, é o cara que significa tanto pro basquete nacional, se a gente pensar em NBA, né? Primeiro prêmio individual, jogou em 2 times históricos, né? Jogou no Suns histórico, no Golden State histórico. E, pô, o Leandrinho, cara, não tem como você ver a entrevista dele e ele não entregar entretenimento, né? É muito entretenimento. Então é bem mais legal isso do que outras personalidades ligadas ao basquete dessa geração. Então, vou de Leandrinho como grande nome dessa geração, Lucas. Gostei, Gibas. É o Suns, né? Guilherme, Nova Iguaçu, hein? Bom dia, amigo do Café Belgrado, Gibas, né, Popop. Aqui é Vitor Hugo Vitorino falando. Queria, primeiramente, que fosse acionado o comitê do Pelo Amor de Deus, urgentemente. Opa. Pois não tem mais condição um treinador português que treina um time de futebol da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu acho que o Pelo Amor de Deus tem que entrar urgente nesse português aí, que é o Luiz Castro. E, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Luiz Castro, John Texton, André Mazuco. Então, pelo amor de Deus, nessa galera aí, porque perder pra Luzinha da Ilha não dá, né? Ficar fora da semifinal, pelo amor de Deus. Bom, primeiramente isso. Segundamente, falar que infelizmente eu tive razão de vocês. Vocês acharam que eu tava me preocupando demais quando eu falei que esse Boston Celtics, sei lá, não me dava confiança.
Olha aí a sequência aí. É complicado, gente. Vocês acham que ainda dá pra gente ser campeão? Hein? Pra gente, no caso do Celtics. Porque Dá eu demais, tô pô. preocupado. Eu acho que... Melhor time da NBA, fica tranquilo. Eu tô achando que cai até em primeira rodada de playoff. Quando o cara torce o Nossa, Botafogo, exagerando, diga. com certeza. O botafoguismo, sim. Estou vivendo com esse medo, infelizmente. Né? Então é isso. Valeu um grande áudio de preocupação, né? Essa prevaricação da virtude. Gibas, o Vitor Hugo Vitorino tem que separar as coisas, né? Calma lá também. Eu posso falar só uma coisa sobre o Luiz Castro? Que me lembra um pouco, Lucas, diretores de cinema do Brasil, assim, quando eu vou ver entrevistas dele, sabe? Cacá Diegues. Cara, eu não diria Cacá Diegues, não queria dar nomes, né? Porque pode ferir suscetibilidades. Mas qual que é a questão? Cara, as entrevistas são muito boas, mas os filmes... Ai. Thiago Silva, hein? Será que ele vai se explicar aí desse stories que vazou? TH na voz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo o podcast, ao pessoal do Giannis. Já que hoje é sexta-feira e é dia de prevaricar, trouxe alguns questionamentos para fazer pensar e refletir sobre a vida, verdade e o universo. Vamos lá. A primeira delas é: quantas palmas formam uma salva de palmas? Ok. Segunda, se você esperar o inesperado, ele se torna esperado? Ih, rapaz. Você não é pego de surpresa. Se duas pessoas que leem mentes forem ler a mente uma da outra, a mente de quem estará sendo lida primeiro, afinal? Não, são três questões. Quando tem uma boa noite de sono, as pessoas dizem que dormiram como um bebê. Se bebês costumam acordar várias vezes durante a noite. É que bebê não tem preocupação. Você quer dizer que eu dormi mal, que eu acordei várias vezes na noite? Pensem, reflitam. Essa eu já pensei. Não existe resposta certa ou errada. Só reflitam. Existe. E venham para o Giannis, apoiem o Belgradão, porque aqui é um lugar especial e muito massa. Um salve para geral e viva ao Vasco da Gama e nada mais. Bom demais, hein? Cara, questões, o Thiago Silva tá perdendo dinheiro, Guilherme. Falando assim de graça, tá perdendo dinheiro. Se eu fosse o Thiago Silva, eu só falaria cobrando. Porque que voz, hein? Que voz, meu Deus do céu. Agora, questões fundamentais aí, né? Salva de palmas. Pelo menos 14, né? Menos de 14 são palmas. E se for uma pessoa só também, mesmo que seja 1000 palmas da mesma pessoa, não conta. Não, tem que ser várias palmas. Então, mas não várias palmas. Ah, você tá dizendo que tem que ser 14 pessoas simultaneamente. Sim. Ah, sim. tá. 14, Você tava dizendo ao todo 14 palmas, se duas pessoas, cada não, um der 7. Não, peraí. Então, pelo menos 14 pessoas que é pra dar um barulhinho legal, né? Se não der o barulhinho, não configura a salva de palmas. Então... Se for 10 pessoas e elas meteriam um E junto, tipo palmas com E, é uma salva? Não, é algumas palmas e alguns gritos. Aí ele fez outra questão que você já respondeu, né? A questão dos bebês, qual que foi a outra? Porque bebê dá uma preocupação. Preocupação de bebê é comer, cagar e dormir, velho. É tranquilo. Isso. E qual foi a outra? Podia até fazer os 3 de uma vez só. Foram 3 ou 4? Foram mais até. Teve a do... Se duas pessoas lerem a mente simultaneamente, né? Não, é que você tem que ver qual é a característica da leitura de mente da pessoa. Pode ser um que seja mais rápido, tem outro que pode ser mais expansivo, tem alguém que pode ir mais longe no passado, pode ser pegar até o Gestalt também, né? Gestalt. Tem isso. Gibas! Tá preparado? Guilherme tá... Me quebrou bem, Gestalt. Meteu o Gestalt aqui me pegou assim de um jeito que, cara... Pouca gente esperava um Gestaltzinho. Salve Giba, salve Nepopop, salve toda a galera ouvinte do Belgradão. Bom, no ritmo do episódio anterior, eu queria saber aí de vocês qual treinador da NBA, assim como o Vitor Pereira, no nosso Mengão, começou mal
mas merece a sequência como defendeu o nosso Nepopop pro VP. Então é isso, a questão é essa. E vamos apoiar aí, galera. Todo mundo que é ouvinte, mas ainda não apoia Belgradão, vale a pena demais. E aqui quem falou foi Felipe, de São Paulo. Abraço. Valeu, Felipe. Felipe Barbosa, hein? Gibas, 3, 2, 1 e a gente vai responder. E eu tenho certeza que a gente vai responder a mesma pessoa, hein? A gente tem até a idade pra isso. 3, 2, 1. Não sei não. Spolstra. Porra, velho, que isso? Pô, não ia meter Spolstra não, velho. Mas o Spolstra naquele ano do Heatles, pelo amor de Deus, né? O que teve de gente pedindo a demissão do Spolstra, porque o Miami começou mal, porque o Heat não ganhava, o LeBron teria dado uma peitada dele querendo que ele fosse demitido, uma peitada literal, né? Uma peitada durante o jogo. E anos depois o Spolstra tá lá ainda, né? Campeão, sucesso, né? Culture. Tá aí. Eu tinha entendido do tempo presente, né? Começaram mal e... mas teria que ser dessa temporada? Do presente aí. Começo ruim e tal. Aí eu diria Darvin Ham, se fosse dessa temporada. Acho que ele merece um pouco mais de carinho. Assim, ele não tá sendo criticado, né? Por enquanto não chegou nele as críticas. Eu acho que com razão não chegou, porque é um cara que tá tentando, né? O Lakers tem muito problema. E agora tá rolando remontadinho. Bruno Galiza, hein? Opa, Galiza aqui de São Paulo. Queria perguntar sobre a rivalidade do Riacho Verde aí, né? Dillon Brooks e o Green. Eu queria saber se vocês acham que o Dillon Brooks está se garantindo só nos amigos armados que ele tem, ou se realmente pode dar algum problema aí num próximo jogo aí, entre os dois. Eu quero ver o circo pegar fogo. Cara, se não tivesse a série de playoff, vai ser... Ou pelo menos um jogo de play-in, né? Mas acho que não dá pra ter play-in com o Memphis, mas o time tá muito lá na frente. Então qual é a parada aqui? Tem que ficar terceiro e sexto ou segundo e sétimo, né? Com o que o Memphis tá jogando e o Golden tá jogando, acho que o terceiro e sexto ou então quarto e quinto, né? Mas tem que ter. O importante é que tem que ter. Vai ser bom, hein? Mas o Dillon Brooks tá se garantindo nos amigos ou ele é um cara que dá soco no pênis, né? Então pode esperar tudo de Dillon Brooks. Cara, ele é um cara que na briga puxa cabelo, velho. Não tem a menor dúvida que na briga ele puxa cabelo. O cara que dá soco no pênis, velho, o que ele não faz numa briga? Matheus Salim. Bom dia, Belgra amigos e Belgra ouvintes, aqui é o Matheus. Antes da minha pergunta, eu queria fazer um pedido a vocês que não são contribuintes ainda do Café Belgrado, que sejam, porque é uma produção independente, mas dependente de nós, como o Guilherme gosta de falar, e o pessoal do grupo aqui muito bacana, o pessoal do Giannis, e eu preciso que esse projeto continue vivo. Eu tracei um plano. Eu entrei na academia e eu tenho aversão a exercícios físicos. Então, o meu plano é o seguinte: eu só vou ouvir o podcast do Café Belgrado durante a academia. Vamos tá malhando, viu? Tem de novo, vou ter que ir na academia. Então, eu preciso de vocês para o meu projeto Verão, que vocês assinem o plano de apoio aqui do Café Belgrado. E agora, minha pergunta é o seguinte: eu não sei com qual frequência isso acontece na NBA, mas a situação do Mikal Bridges, que era provavelmente o melhor role player da liga, e agora ele tá chamando a responsa, tá virando a estrela do Brooklyn, e qual seria a chance dele de fato virar a estrela do time? E se isso acontece com alguma frequência, algum outro role player que precisou step up no seu time porque não tinha uma estrela de fato. Então é isso aí, fique com Deus, um abraço. Ele adivinhou a questão, Matheus, né, Gibbs? Porque essa veio também. Mais chance de falar de Mikal Bridges, hein, Guilherme? Adoro. Vai lá você primeiro. Mais chance de falar de exercício físico, né? Teve um dia que eu tava na... Pô, será que a gente podia fazer parceria com academias, Guilherme? Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Não, acho que não. Acho que eles querem gente marombada pra postar no Instagram. Infelizmente as academias estão indo pra essa tendência aí, cruel aí do mundo. Por isso que o Pi tá brilhando demais, velho. Pô, o Pi é outro patamar, né? Eu tava na academia, Lucas, e aí eu
E nessa época eu estava estudando muito guerra revolucionária do século XVIII, né? Algumas guerras. E assim, tava muito pensando, né? Quando você está estudando muito uma coisa, você fica pensando muito, né, naquilo durante a hora que você não está produzindo, assim, né? Então pensando nas dificuldades que as pessoas ficavam, né? Os tempos que elas ficavam, sei lá, um tipo de guerra que era capaz de fazer, e longas distâncias, muitas vezes a cavalo, muitas vezes atolados, né? Enfim, passando muito frio. E, cara, eu olhei diante ali dos meus olhos, tinha um pessoal, né, fazendo um exercício extremamente complexo, que você colocava algum instrumento de academia, eu não sei qual é o nome daquele instrumento, né? Não sou um grande entendedor de academias. Chama Mas máquina, colocava. máquina, não é um instrumento. Não era uma máquina, aí que tá. Ele tava no chão, era um exercício que se chama de funcional, né? Ele tava com um negócio no chão, e era tipo ele é capaz de rolar, né? Tipo um rolo, mas ele tem duas hastes, né? Uma de cada lado e um rolo no meio. E a pessoa segura com as mãos e abaixa a cabeça e rola com aquilo, né? Cara, é lúdico, a pessoa né? tava. É bem lúdico, dificílimo. A pessoa tava desesperada fazendo aquilo, a pessoa muito bem dotada fisicamente. Faz a né? pessoa de moto, né? Se você bota um desses É na um pouco frente e um isso. atrás. É um pouco isso. E, cara, eu olhei para aquela pessoa fazendo aquilo. Aí do lado tinha uma outra pessoa fazendo um outro exercício que colocava os dois antebraços no chão e subia e descia, subia e descia, com uma cara imensa de dor, assim. Aí eu olhei pro outro lado, tinha uma pessoa puxando um pedaço de. Não sei descrever, né? Um pedaço de corda, mas era um pouco mais duro, assim, e com uma bola gigantesca vindo junto, sabe? Assim, uma coisa. Sim. Era um cenário absurdo de esforço físico sobre-humano, assim, né? E aí eu parei e pensei assim, curioso, né? Porque no passado a disposição física, né, tava muito ligada às próprias dinâmicas que a vida apresentava, né? E assim, essas pessoas estão se submetendo a esses sacrifícios. Pagando. Eu ia até dizer assim, voluntariamente, mas é mais do que isso, né? Elas estão pagando por esse sacrifício, né? E Lucas, fiquei muito reflexivo. E eu não recomendo esse tipo de reflexão, né? Porque aí você começa a pensar em outras coisas em vez de fazer o exercício, que é o que realmente importa. Pra você No não morrer pain, no gain, né? Eu acho que no futuro, Lucas, quando estudarem as nossas sociedades, vão pegar vídeos. Acho que um grande documento do futuro, né? Hoje a gente, quando quer estudar sociedades remotas e tal, vai lá, sei lá, quanto mais distante, mais difícil, né? Encontrar. Então, às vezes, esses dias acharam uma saída de um túnel lá de uma pirâmide do Egito. Imagina o que é isso para quem estuda isso, né? Quando acha ossada de dinossauro, sei lá, quando acha novos documentos, ou esses documentos, né, ficam preservados, bem ou mal, enfim, é muito difícil, né, papel, tal. No futuro, Lucas, vão ser as câmeras de segurança, né, eu acho que quem conseguir aí armazenar muitas imagens de segurança do futuro vai ajudar muito os historiadores. Fizeram aí. isso lá no Draymond Green, né, dando soco no Jordan Poole. Fizeram isso. É um excelente exemplo, Lucas. Então, Lucas, tô trazendo. Sabe o que eu recomendo para você, Guilherme? Um vídeo recente de Delfim Neto, viu? Ele trouxe aí uma forma de pensar. Ele trouxe uma forma de pensar que acho que combina muito com o que você está defendendo aqui no. Não tô defendendo nada, cara. Tô até dizendo assim, não pensem como eu. Porque esse tipo de reflexão não leva ninguém a lugar nenhum. Como você e Delfim Neto também. Gibas! Tem mais questão. É um jogador que eu queria falar. Cara, é porque assim, quando troca de time é até um pouco mais óbvio da gente ver. Mas, como eu estava dizendo antes, né, do Mikal Bridges, a gente já estava vendo no próprio Phoenix Suns. Lógico que com o time completo, a ideia é que ele não tivesse esse tipo de protagonismo. Mas trocando de time, até antes de trocar de time já começou a aparecer muito bem. Teve o caso do Jimmy Butler, né, que ele entra fazendo uma função assim bem mais secundária dentro do Bulls por alguns anos. Do Jaylen Brown foi até um pouco mais rápido, mas também é mais ou menos por isso aí. O Pascal Siakam, então, o Julius Randle, né, trocou de time também para algumas vezes até para encontrar, né, o seu protagonismo, ultra protagonismo. Então fica aí alguns casos aí similares. Acabaram os áudios, hein, Gibas? Vamos no pique aqui nas questões. @Quinho68. AD está melhor sem LeBron James nessa temporada? Quais as chances do Lakers chegar nos playoffs? Cara,
acho que não, viu? Quando o LeBron tá jogando, o Anthony Davis, acho que o LeBron até abre um certo espaço pro Anthony Davis, mas é que a necessidade faz o ladrão. É assim que faz? A necessidade faz o ladrão? Não sei se é assim, não. É uma crítica social. E aí o AD agora tem que até fazer mais pontos e tal, mas quando os dois estão jogando, o que eu senti, né? É que o LeBron tava, opa, vou aproveitar isso aqui pra dar uma segurada, viu? Não vou precisar me esforçar tanto. Matheus Aquino, essa é pra você, Gibas. Manda. Se o Golden cai fora do horto, tá morto? Cara, é igual o Timão fora de Itaquera, né? Nada coopera. Então, sim, tá mortaço, velho. O time apanha de todo mundo fora de casa. O Correia manda, Detonautas é subestimado? Não. Acho que não, viu? Gabriel Real, o Sacramento Kings é real? É real. Felipe, @FR Albano, hein? _ Albano. O New Orleans Pelicans contrata seus médicos no açougue? Putz, Belgradão, tá muito difícil esse time, que tristeza. Cara, o Pelicans podia tentar musicoterapia, né, Guilherme? Já tem a pessoa adequada lá. Cara, tem uma... Pô, tem uma série de médico das antigas, que é com o Clive Owen. É espetacular essa série, tem na HBO Max. Dexter, né? The Nick. Grande homenagem ao New York. É sobre Nova York, né? Que o hospital chama Knickerbocker, né? Por isso que é The Nick. Cara, é espetacular essa série. E o médico no início do século XX tinha essa vibe meio açougueira, viu? Então, se você não tem essa vibe, não assista. Mas, cara, que série maravilhosa. Guilherme Tadeu ou Craque Neto? Quem é o corintiano mais vascaíno? Pergunta o PV, @Pedro V. Borges P2. Cara, o Craque Neto falou que é muito Vasco, né? Cara, eu sou Vasco às vezes, né? Não sou sempre O Gibas Vasco. É mais fogão do que Vasco, viu? Que ele não gosta Eu de já contar muito sonhei pra que eu era vocês. botafoguense. Já sonhei uma vez que era botafoguense, né? Agora, de fato, assim, sou entusiasta da atual causa vascaína, né? O Gibas, que vocês não sabem, mas ele curte muito o Museu de Memes do Vasco, essas coisas. Ele me manda muito. Só acontece com o Vasco. E são situações normalmente bem ruins pro Vasco, né? Ele se diverte com essas situações. Então, ele é menos Vasco do que vocês pensam. Mas ainda é muito Vasco. Bastante pro Vasco, velho. Situações aí. Pô, no Série B ano passado eu torci pro Vasco o tempo todo, velho. É verdade. Gustavo Oliveira. Então, meu Deus do céu, vai ter 2 jogos agora. Meu Deus, porque eu vou ser vascaíno. Vitor Pereira e Stephen Silas. É ida e volta? Ida e volta. O Vasco joga por 2 resultados iguais, velho. Vai ser 2-1-0 pro Vasco. Aí vai dar Vasco, 2 iguais. Vitor Pereira e Stephen Silas estão no estrada a 80 km por hora em sentido contrário. Quem é pior? Pô, os dois são bons, gente. João Rébola, resolvi isso rapidamente. Pensarei no mais elaborado no futuro, porque é o seguinte, Guilherme, eu falei, afirmações serão lidas como interrogações. Okay. Então, pensarei no mais elaborado no futuro? Sim, João Rébola, com certeza. Bulls deve tentar o play-in ou tancar para ser a 5ª pior campanha? Pergunta o Anderson Araújo. Cara, o Bulls não tem como tancar diante do cenário que eles construíram, assim. Eu acho que é complicado. Então acho que eles vão tentar play-in, né? Eles estavam perdendo mais tentando ganhar, viu, Gibas? Depois que eles desistiram, eles começaram a ganhar, né? É um problema isso aí. É isso. O Murilo manda, Vasco? Sim ou não, Gibas? Vasco. E por último, padrinho da Mia, @Johan Alvarez. Que isso? Johan Alvarez 1. Nenhum, nem outro. O elástico mental acabou? Interrogação. Acabou, cara, não? tem um Tá projeto novo aí, hein? Pro elástico mental aí. O Café Belgrado tá fazendo um projeto aí em parceria com o Café Belgrado para trazer o elástico pro Café Belgrado em algumas situações, viu? Em breve novidades. E talvez a gente traga os primeiros, né, os episódios que já existiram para dentro do Café Belgrado e testar a reação, né? Então, se você gostou, escute de novo. É isso. Mas fique atento aí, qualquer dia desses nos seus ouvidos. Ibas, algum destaque final? Cara, meu destaque final é que a gente não passou como que a pessoa pode apoiar o Belgradão. Muita gente sugeriu aí, né? Mas vou sublinhar, cafébelgrado.com.br. Você gosta desse caos, gosta dos podcasts, gosta de trocar uma ideia. Eu gosto. Apoia o Café Belgrado, vem pro Giannis, né? Vem pro nosso grupo de apoiador, com R$20 você vem. Com 9 você apoia para ouvir todo o conteúdo que a gente produz, faz parte do plano de financiamento coletivo, mas o plano de 20 é o seu lugar, né? Se você curte caos, ousadia, muita presepada e um pouco de
pouco de Kizumba também, né? Cara, esse aqui é o seu lugar, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Vem com a gente. Você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, vai para o De'Aaron Fox. Cara, percebi que a gente não fala o suficiente de De'Aaron Fox, viu, Guilherme? O homem vai levar o prêmio de jogador clutch do ano. O homem imparável. Assim, quando ele liga a quinta marcha, ninguém segura. Traz vitórias. Um dos grandes armadores da NBA. E ele vai ter nesses playoffs, né? Porque, cara, falar a verdade aqui, o Sacramento Kings não vai entrar como favorito, dependendo de quem pegar na primeira rodada, né? Ele pode ter a segunda melhor campanha e as pessoas dizerem, pô, mas acho que o Lakers é melhor, né? Então esse Golden State aí vai vencer. E eu entendo, né? E posso até concordar, dependendo da situação, porque de fato são equipes que já entregaram, conquistaram títulos, né? E o Kings há muito tempo não vai para playoff. Mas o Kings tem uma oportunidade bacana de fazer um barulho grande, tá jogando muito ofensivamente, é um grande time, e fico satisfeito que existe esse prêmio de jogador clutch do ano para o De'Aaron Fox poder levar, que vai coroar o que ele tá fazendo, mas é caso também que de pensar em All-NBA, viu? Então, jogadores aí que são figurinha carimbada no All-NBA, que se cuidem, porque De'Aaron Fox tá destruindo demais. Swipe the Fox, give us. Valeu, galera. Espalhem por aí que você escuta o Café Belgrado. Seguinte, hein? Final de semana com muito basquete de college, tudo mata-mata, as competições de tournament. Vale a pena ver o dia inteiro, passando sempre na ESPN ou no Star Plus. Se tiver de bobeira, dá uma colocada lá. Geralmente na parte da tarde tem jogo, é mata-mata e times que são competitivos, porque estão jogando mata-mata das suas conferências. Daqui a pouco o March Madness, né? Mas a partir de amanhã já tem jogo. Hoje mesmo já tem jogo legal para acompanhar. Então, se você tiver de bobeira aí, e mandar ainda um salve especial para todo torcedor flamenguista, né? Que o Mengão venceu ontem de maneira. Fala um adjetivo aí, Lucas, do que foi a vitória do Flamengo ontem. Surpreendente. Cara, eu diria até estapafúrdia, né? O que foi o jogo, assim. Tava esperando um adjetivo. Você vai criticar uma vitória épica? Um adjetivo só, você traz uma crítica? Uma vitória maravilhosa. Não é que é uma crítica. O estapafúrdia, ele tem uma característica. Não, cara, o estapafúrdia é que, assim, é muito fora do esperado, assim, é absolutamente exótico, assim, é bizarro. Só que é um bizarro com várias sílabas, né? Bem mais legal de falar. Então, o Flamengo estava perdendo de 20 em casa, de um time que ganhou de 20 fora, e foi buscar uma virada sensacional com uma bola no último segundo maravilhosa, classificando o time para o Final Four da Champions League das Américas. Lembrando, é a Champions League das Américas que dá vaga no torneio mundial. Então, a vitória já tem brasileiro garantido na final, né? Então, porque é Flamengo e Minas, de um lado. Exatamente, já tem brasileiro garantido. E acho que o favorito do outro lado é Brasa também, que o Franca, né? O Franca ainda não ganhou as suas quartas de final, mas acho que vai ganhar. E aí vamos ter um duelo Brasa na final, seria sensacional, né? Se ganhar a sua quarta e se ganhar a semi também, seria sensacional. 3 brasileiros na semis, uma final brasileira, seria bem empolgante. Lucas, agora seu povo quer o mundo de novo, hein? O Flamengo já ganhou 2 torneios mundiais aí no basquete. Tá em busca do terceiro. Ontem, um capítulo importante, se der bom, hein? Se der bom, é que assim, se perder, você ia ter outro jogo ainda, né? Então não seria de eliminação. Mas, cara, o que foi esse jogo é um dos grandes jogos da história do basquete do Flamengo, por tudo que envolvia, né? E pela emoção do que foi esse jogo. É isso, valeu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado de novo. Já que se você ouviu, espalhou da primeira vez, vai lá e espalha de novo. Forte abraço.